da Terceira Igreja, que você possa nos procurar depois, né? E também, breve, a gente terá a oportunidade também de preparar mais uma equipe aí para o batismo. Já tem aparecido alguns candidatos, né? Então, que se você ainda não é batizado também, pode nos procurar o pastor Alessandro, algum dos nossos oficiais, né? Para que nós possamos, então, receber você também nesta família abençoada, que é a Terceira Presbiteriana Renovada de Anápolis. Muito bem, as crianças podem sair, Gabriela? Amém? Todas as crianças de 4 a 10 anos podem ir lá no cultinho, lá com as nossas irmãs, que estarão ministrando a palavra de Deus ao coração, né? Graças a Deus, estamos aí aos poucos retomando, então, a programação infantil, né, nesses dias assim meio complicados, mas Deus tem nos abençoado grandemente. E nós queremos convidar os irmãos todos para abrirem as suas Bíblias conosco no livro de Hebreus, o capítulo de número 8. Hebreus, capítulo 8. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos. Hoje de manhã nós estivemos juntos aqui no culto. Deus falou muito ao nosso coração e tenho certeza que Ele vai falar ao coração de todos que estão aqui, e alguns também que estiveram de manhã, né? E certamente serão ainda mais, ouvirão ainda mais da palavra do Senhor. Todos os irmãos acharam Hebreus capítulo 8. Vamos ler então. O versículo de número 6 a seguir. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto é ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, e diga aí: Senhor, fala comigo nesta hora. Fala, Senhor, com teu povo, com a tua igreja nesta noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos reuniu aqui com esse propósito, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu acredito que todos que estão aqui nesta noite já assinaram um contrato, não é? Contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de aluguel, todo tipo, para as pessoas poderem se relacionar aqui nessa terra. Elas o fazem através de contratos escritos, assinados. E com esses contratos, você então assume algumas responsabilidades. E
você pode, talvez, quando você estiver para assumir, para assinar um contrato, dizer à pessoa com quem você vai estar negociando, e dizer para ela, fala, eu não concordo com isso. Então a pessoa vai dizer para você assim, bom, se você não concorda, então nada feito. Ela tem as imposições dela e você tem as suas. Acredito que a gente não pode chamar assim de contrato, porque na verdade é muito mais que um contrato, trata-se de uma aliança. O mais importante desses, se nós formos dizer, chamar de contrato, seria a aliança do casamento. Acredito que os casados aqui se lembram do dia em que foram no cartório, né, depois de um preparo, chegaram lá, assinaram que estavam assumindo perante ali o juiz um compromisso com seu cônjuge, não é mesmo? E você então recebeu nas suas mãos uma certidão de casamento. E essa certidão você cuida dela da melhor maneira possível. Guarda ela, quem sabe, dentro de uma pasta, protegida de algo que possa deteriorá-la. Então você tem um cuidado especial, porque trata-se de um contrato especial, e eu digo mais, muito mais do que um contrato. Trata-se de uma aliança que você fez com o cônjuge, que é representada por esse anel que nós usamos no dedo da mão esquerda. Pois bem, irmãos, o Senhor fala nesse texto a respeito de aliança. O Senhor também se relaciona conosco, não simplesmente com um contrato, como se você pudesse chegar para Ele e dizer assim, Senhor, eu não concordo com essa cláusula, eu não concordo com isso que o Senhor estabeleceu, porque o nosso nível em relação a Deus, logicamente, nós estamos muito aquém. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é o dono de todas as coisas, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele então, irmãos, traz para nós, e eu posso dizer, Ele impõe para nós o seu acordo, escrito na sua palavra. E esse acordo, essa aliança, e por isso que é difícil a gente chamar isso de contrato, porque na verdade é Deus quem propõe isso, e é Deus quem nos traz isso, essa aliança, esse pacto, ele pode talvez ser mais comparado com um chamado testamento. Por isso que nós temos na Bíblia o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, quando o Senhor então fez um pacto com o seu povo de Israel. E o Novo Testamento, nós vemos, irmãos, o Senhor fazendo um pacto, e tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, são pactos ou alianças que são baseadas na graça de Deus. Porque ninguém é salvo no Antigo Testamento simplesmente porque pertence ao povo de Israel. No Antigo Testamento, as pessoas que eram salvas, ou a salvação em toda a Bíblia, está atrelada a Jesus Cristo. Até os sacrifícios do Antigo Testamento, eles estavam acontecendo para apontar, para mostrar o Salvador que um dia viria, que assumiria sobre si os nossos pecados, que morreria na cruz e que nos daria a condição, irmãos, de estarmos na presença de Deus sem qualquer medo. Por isso, irmãos, nós lemos nessa noite um texto em que o Senhor fala de uma chamada nova aliança. Esse termo, nova aliança, Jesus usou ele quando Jesus estava na última Páscoa, junto com os seus discípulos em volta da mesa. E Jesus então diz assim, esse sangue é a nova aliança essa é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso sempre em memória de mim. Jesus coloca ali essa expressão nova aliança. Mas nova não é no sentido de que ela era inédita para o povo de Israel, porque o Senhor mesmo já havia prometido através de Jeremias e através também do profeta Ezequiel. O Jeremias, por exemplo, nós encontramos da seguinte forma, o Senhor dizendo através de Jeremias, eis que vem dias, diz o Senhor. Aliás, esse texto de Jeremias, ele está reproduzido aqui no capítulo 8 de Hebreus. E assim está escrito, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Deus fez uma aliança, lá, se você depois puder ler, o capítulo 19 de Êxodo, diz a palavra que Moisés está conversando com Deus. E o Senhor, então, dá uma ordem para o povo através de Moisés. E o Senhor diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. E o povo, então, quando ouviu isso, o povo, então, respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas a pergunta que se faz nessa noite é essa: será que o povo de Israel teve condição de cumprir aquilo que eles prometeram? Todos nós sabemos que não. E o Senhor, então, irmãos, continua a dizer, através de Jeremias, o Senhor vai dizer o seguinte: esta é a aliança, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, o povo de Israel quebrou a aliança com Deus. Eles não conseguiram cumprir as promessas que eles fizeram, como nós muitas vezes não conseguimos cumprir todas as promessas que nós fazemos. E aí então o Senhor traz ao seu povo uma revelação, dizendo o seguinte: eu farei uma nova aliança com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração, e assim por diante. Então Deus está falando aqui, irmãos, com o seu povo, que ele haveria de estabelecer uma nova aliança. E o Senhor Jesus falou dela no dia em que ele se reuniu com os discípulos, na última Páscoa. E ali então, irmãos, ele diz assim: esse sangue é o sangue da nova aliança. É o sangue da nova aliança. Mas, meus irmãos, essa aliança da graça de Deus, ela nos traz uma certa superioridade sobre a aliança do Antigo Testamento. Porque a aliança do Antigo Testamento, o Senhor dizia assim: se vocês fizerem isso, vai dar certo para vocês. Mas, infelizmente, o povo não conseguiu fazer isso. Eu até estava achando interessante como é que o escritor aqui dos Hebreus está a dizer. Ele diz assim no versículo de número 7, que se a primeira aliança tivesse sido feita, não tivesse defeito, de maneira alguma, precisava de outra aliança. Mas o defeito não estava exatamente na questão, no formato da aliança. O defeito estava no povo que não conseguiu cumprir a aliança. E aí o Senhor diz aqui, irmãos, nesse texto, especialmente no versículo de número 6, o Senhor diz assim, que Jesus Cristo tem um ministério mais excelente. Esse era o propósito do escritor de Hebreus, mostrar a excelência do ministério de Cristo. Ele faz uma comparação entre Moisés e Cristo, faz uma comparação entre os anjos e Cristo, e diz que Cristo é superior a tudo isso, Cristo é o Criador de todas as coisas, Cristo é o sustentador do universo, Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cristo é tudo isso. E ele está abrindo os olhos daqueles irmãos, porque alguns deles estavam desanimados. Eram hebreus, eram judeus que estavam se convertendo ao Evangelho, mas estavam muito confusos ainda. Eles sabiam muito de tabernáculo, sabia das leis, sabia do sacrifício, sabia do templo, sabia dos ritos judaicos, mas eles pouco sabiam a respeito de Jesus. E o objetivo do escritor aos Hebreus é mostrar esse superior sacerdócio, esse superior sacrifício, essa superior aliança, essa superioridade que Jesus Cristo tem, que é essa exaltação do Senhor Jesus acima de todas as coisas. E quando ele fala da aliança, irmãos, o Senhor está dizendo aqui que o Senhor haveria de estabelecer uma aliança com promessas superiores. E que promessas são essas? Quais são as promessas dessa nova aliança? A primeira promessa dessa nova aliança, irmãos, é a mudança
É a promessa de uma mudança interior, uma promessa de uma transformação no coração das pessoas. Aí eu faço uma pergunta: será que Israel não cumpriu o que ele prometeu a Deus? Será por quê? Será que é porque ele não quis cumprir? Não, irmãos, é porque Israel não tinha condição de cumprir. As leis de Deus estavam escritas nas pedras, as leis de Deus estavam sendo proclamadas por Moisés, o povo estava ouvindo a respeito da lei, e por mais que eles quisessem cumprir, obedecer a lei, eles não tinham coração para isso. Foi por isso que o Senhor diz que ele haveria de gravar esta lei nos corações. Isso, irmãos, é chamado no Novo Testamento de novo nascimento. É isso que o Senhor Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode participar do reino de Deus, porque ele não tem coração para guardar a lei do Senhor. E a gente só tem condição de guardar a lei se ela estiver, de fato, escrita dentro do nosso coração. A disposição para se guardar essa lei, irmãos, é o Senhor quem imprime ela dentro de nós. O Senhor, quando Ele imprime ela no nosso coração, na nossa mente, quando de fato, irmãos, nós somos tocados por Deus, verdadeiramente tocados por Ele, quando nós passamos pelo processo do novo nascimento, o nosso prazer agora é fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas querem fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas tentam fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas se esforçam para fazer, para cumpri-la, mas elas não têm condição de cumprir, porque a lei de Deus não está devidamente escrita nos seus corações. E aí, irmãos, nós temos uma expressão, até uma frase do reformado João Calvino, que ele diz o seguinte: em suma, a palavra de Deus nunca penetra em nossos corações, pois são ferro e pedra, enquanto não são amolecidos por ele. Sim, tem gravados, nesses corações tem sido gravada uma lei contrária, pois paixões perversas lhe dominam o íntimo, o que nos conduz à rebeldia. Em vão, Deus proclama sua lei pela voz humana, a menos que Ele a escreva em nossos corações pelo seu Espírito. Por isso que tem muitas pessoas que leem a Bíblia, não é, que acham bonito a pregação, etc., mas elas não conseguem guardar, não têm prazer nas coisas de Deus, não têm prazer em cumprir a vontade de Deus, porque essa lei, de fato, ela está simplesmente gravada no externo, não está gravada dentro do coração, não está gravada dentro da mente. É o Espírito Santo que nos dá essa condição, irmãos, de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso a Bíblia diz: nas suas mentes imprimirei as minhas leis, no seu coração eu as imprimirei. E aí, irmãos, a promessa vem, quando isso acontecer, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Então, queridos irmãos, vejam bem, essa é a grande primeira promessa que essa nova aliança nos traz. A promessa de um novo nascimento, a promessa de uma regeneração, uma promessa de uma transformação interior. A segunda promessa, irmãos, que a nova aliança nos traz, está aqui no versículo de número 11. Diz assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, pois nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Irmãos, prestem atenção aqui. Havia duas classes de judeus. Haviam aqueles que eram os mestres da lei, os fariseus, os escribas, os tradutores da lei. Eles se achavam detentores da palavra de Deus, da vontade de Deus. E eles então tinham a missão de transmitir essa lei.
Mas existia também uma outra classe de pessoas, que eram aqueles trabalhadores braçais, aquelas pessoas que não tinham muito contato com a lei e que dependiam dessa primeira classe para que eles pudessem cumprir a lei. Aí o que acontece? O Senhor diz assim que o conhecimento dele, um dia, haveria de quebrar essa barreira. Tanto o mestre religioso da lei, quanto aquele que, quem sabe, não tinha nenhum contato com ela, a não ser por meio desse mestre. Todos haveriam de ter conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, irmãos, não é algo simplesmente pertencente a uma classe de crentes. Não é uma lei que pertence simplesmente a pastor, a presbíteros, a conselho, a pessoas que fazem teologia ou qualquer coisa dessa natureza. Não. O conhecimento de Deus é para todos aqueles que têm sede de Deus, que têm intimidade com Ele, que andam com Ele. É para essas pessoas que Deus se revela. A palavra de Deus diz que certa vez Jesus disse o seguinte: Pai, eu te dou graças porque ocultastes, escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste essas coisas aos pequeninos, porque foi do teu agrado. O Senhor quebra, irmãos, essa barreira, essa divisão. A nova aliança nos dá a condição de todos poderem estar juntos, na mesma condição, todos, diante do Pai, diante de Deus, e usufruírem do seu conhecimento, que não é um conhecimento simplesmente intelectual, superficial, mas é um conhecimento de andar com Deus, de intimidade, de experiência com Ele. Então, meus irmãos, a palavra de Deus também nos diz que como as águas cobrem o mar, um dia toda a terra há de se encher do conhecimento e da glória do Senhor. Então, meus irmãos, esta é uma promessa que Deus nos dá, de conhecer mais a Deus. A terceira bênção, a terceira promessa dessa nova aliança, irmãos, nós encontramos aqui no versículo de número 12, do texto que lemos. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, além de um conhecimento universal, além, meus irmãos, dessa transformação interior, a nova aliança nos garante o perdão dos pecados. A lei de Moisés não trazia perdão de pecados. A lei de Moisés, conforme nós encontramos em Romanos, capítulo 3, verso 19, tem o seu propósito de evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Esse era o grande propósito da lei de Moisés. Ela mostrava isso para nós, através dos mandamentos. As pessoas olhavam e viam quanto elas estavam ausentes, miseráveis. Mas não havia, assim, uma possibilidade plena de um perdão. Esse perdão, irmãos, ele acontece somente através de Cristo. E esse texto nos diz que o Senhor não vai mais lembrar dos nossos pecados. Como que o Senhor não vai lembrar mais dos nossos pecados? Será que Ele não é onisciente? Mas quando a Bíblia diz assim, que o Senhor não vai nos lembrar dos nossos pecados, quer dizer o seguinte, que esses pecados, nós não seremos acusados por Deus por causa desses pecados. O Senhor resolveu nos perdoar. O Senhor resolveu nos purificar. E eu quero dizer a você, irmão e irmã, que os pecados que foram levados na cruz do Calvário foram os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. E nós nos apossamos desse perdão de Deus para com as nossas vidas, quando nós confessamos. Porque nos incorre, em todo cristão, todo aquele que tem o temor de Deus no seu coração, incorre esse pensamento,
Como eu posso continuar nos meus pecados, se Cristo já pagou o preço deles? Se por causa dos meus pecados, Cristo foi preso, foi envergonhado, foi espezinhado, foi pendurado naquela cruz. Então nós não temos outra alternativa, a não ser chegar diante de nosso Senhor e dizer: Senhor, eu confesso que eu sou um pecador, eu confesso as minhas culpas. Então o Senhor, irmãos, nos emite o seu perdão, mas todos os nossos pecados já foram, o preço deles já foi pago lá na cruz do Calvário. Cristo assumiu a nossa culpa, Ele assumiu o peso da nossa maldição, Ele já levou tudo sobre si. E aí, irmãos, nós temos muitas vezes no Novo Testamento o Senhor falando a esse respeito. E um texto que eu gostaria de chamar a sua atenção é para Apocalipse capítulo 1, verso 5, que nos diz: há aquele, ou seja, Jesus, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ninguém tem condição de libertar alguém do pecado a não ser Jesus Cristo. E a promessa de Deus é maravilhosa. Em Miqueias 7, 18 e 19, nós encontramos assim, isso lá no Antigo Testamento, hein? Deus já tinha essa promessa. Ele diz assim: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Não seriam lançados na superfície, algo que voltasse para a praia todos os dias, mas os nossos pecados, a promessa é essa, todos eles seriam lançados na profundeza do mar. Por isso, queridos irmãos, é que nós estamos aqui nesta noite. E agora então nós temos uma passagem maravilhosa que nos traz, que nos leva a esse momento. Em Mateus, o capítulo de número 26, nós encontramos o seguinte. Mateus 26, verso 20. Chegada a tarde, olha só, irmãos, o Senhor cumprindo esta palavra. Chegada a tarde, Ele pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E no versículo de número 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Olha aqui, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Jesus está aqui escancarando, abrindo a mente dos discípulos, abrindo seus corações, para que eles pudessem entender esse momento. E é isso que nós estamos nessa noite celebrando, a nova aliança que foi estabelecida por Deus. Não fomos nós que fomos atrás da aliança, não fomos nós que impomos essa aliança para Deus. Foi Ele que trouxe, Ele que tomou a iniciativa e veio até nós. Foi Ele, meus irmãos, que nos achou, que nos buscou. Foi Ele que nos recebeu nos seus braços. Foi Ele, irmãos, quem abriu o caminho, que abriu as portas. Foi Ele, queridos irmãos, que fez com que o seu Filho morresse na cruz, pagasse preço das nossas culpas, para que nós pudéssemos ser considerados filhos dele para a sua glória e honra. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesta hora e glorificar o nome do Senhor, agradecer a Deus, bendizer a Ele por esta promessa maravilhosa, por nós fazermos parte dessa aliança. E Deus, irmãos, como Deus que é, como verdadeiro e fiel que Ele é,
ele jamais poderia negar-se a si mesmo. Jamais. Por causa do seu caráter. O Senhor, irmãos, imprime esta aliança, as suas leis no nosso coração. Nos dá um novo nascimento. Por causa do seu caráter, Ele permite que a gente o conheça mais e mais. Por causa do seu caráter verdadeiro, o Senhor, irmãos, Ele faz com que os nossos pecados sejam perdoados. Então, nesta noite, eu gostaria que você agradecesse a Deus, louvasse o seu nome. Enquanto o Ministério de Louvor está vindo aqui à frente, nós estaremos, irmãos, já pegando o pão e o cálice. Mas eu quero que você, antes disso, tenha um momento de oração na presença de Deus nesta hora.